Bom, a história da incorporação dos quintos começou com algumas decisões judiciais, inclusive sendo precursora a Anajustra, sempre assessorada pelo escritório Ibanez Advocacia, em que se reconheceu, em virtude de uma sucessão de leis, de medidas provisórias que tentaram extinguir esse direito dos servidores, historicamente concedido para aqueles que exerciam cargos em comissão ou função de confiança por um determinado período. Houve manifestações tanto administrativa, de tribunais superiores, do Conselho de Justiça Federal, do CSJT, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, reconhecendo esse direito para os seus servidores. Essa questão foi ajuizada. A ação da Anajustra foi ajuizada em 2004 e em 2008 conseguiu-se já iniciar as execuções para cobrar essas parcelas de quinto dos servidores que tinham exercido funções no período de abril de 98 a setembro de 2001. Depois de transitado em julgado, iniciada a execução, pagos muitos precatórios, houve o julgamento de uma reclamação pelo Supremo Tribunal Federal e do RE, do recurso extraordinário 638-115, em que se reconheceu com repercussão geral, ou seja, de forma vinculante para todos os tribunais e para a administração pública, que não mais existiria o direito à incorporação de quintos. A Anajustra e o escritório Ibanez, que também defendia as partes, os autores desse próprio recurso extraordinário, ajuizaram embargos de declaração para saber como que seria a situação daquelas pessoas, como os associados da Anajustra, que tinham direito reconhecido por sentença transitada em julgado, e também daqueles outros que tinham o direito reconhecido por decisões administrativas proferidas há mais de 5 anos. No primeiro julgamento dos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal disse que não, que reconhecida a inexistência do direito, não mais haveria possibilidade de incorporação dessas parcelas, e aí começou um julgamento de vários recursos no TRF, de embargos apelação e embargos à execução, de ações rescisórias, sobretudo no TRF da primeira região, em que se foi desconstituído na prática o título judicial e a própria coisa julgada. Mas foram interpostos lá, nós defendemos por intermédio do escritório Ibanez Advocacia, fizemos sustentações orais, levamos várias ponderações aos desembargadores e nesse ínterim ajuizamos uns segundos embargos de declaração, porque no Supremo Tribunal Federal havia o entendimento que, havendo mudança de jurisprudência, havendo mudança de entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, aquelas decisões que tinham sido baseadas na jurisprudência anterior, no entendimento anterior, não poderiam ser afetadas, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Porque se nem mesmo a ação transitada em julgado, quer dizer, o direito reconhecido, onde não cabe mais nenhum recurso, fosse assegurada à parte, o que mais poderia ser garantido às pessoas? Em boa hora, o Supremo fez uma revisão desse entendimento e assegurou, no julgamento agora em setembro, que o direito à incorporação de quintos, assegurado por sentença transitada em julgado, deveria ser respeitado. Foram providos, então, os embargos de declaração e aquela ação judicial transitada em julgado da Anajustra, beneficiando todos os seus servidores e associados, foi mantida e garantido esse direito para todos. Mas é bom esclarecer que, mesmo nas execuções, algumas delas as pessoas não conseguiram levantar porque, no curso da execução, sobretudo daquelas pessoas que autorizaram a execução mais tardiamente, elas não conseguiram levantar o dinheiro depositado, ou não conseguiram, enfim, receber o dinheiro porque sobreveio o julgamento do recurso extraordinário 638-115. E aí, nesse caso, as execuções, os precatórios, as requisições de pagamento serão reexpedidas
e eles receberão o seu direito. Então, aquelas pessoas que, porventura, no processo de execução individual, com base na ação coletiva da ANAJUSTA, não tenham recebido seus precatórios, irão receber, porque há uma lei, houve também uma lei nesse ínterim, dizendo que os depósitos judiciais parados há mais de 2 anos, e para vocês terem uma ideia, o primeiro julgamento do recurso extraordinário 63815 no Supremo ocorreu em março de 2015. De lá para cá a gente tem defendido que não houvesse nenhuma alteração na situação dos servidores, isso com muita dificuldade, com muita luta, porque uma vez julgada uma questão pelo Supremo, os tribunais correm em aplicar esse precedente e as consequências seriam desastrosas. Graças a Deus, porque muitas pessoas iriam perder a incorporação de quintos, inclusive a gente vai detalhar isso mais na frente, alguns tribunais inclusive começaram a retirar e a gente tem feito recurso para manter. Enfim, em boa hora foi assegurado esse direito e as pessoas serão, mesmo aquelas que não receberam, aqueles que receberam serão mantidos, não correrão o risco de devolver, não correrão o risco de ter essas parcelas desincorporadas. E aqueles que porventura não receberam ainda, receberão o seu direito no mais tardar em 2 anos, que é o tempo para se expedir novamente o precatório, ser inscrito no orçamento e ser pago no ano seguinte. A fé, a confiança da gente é que isso foi definitivamente julgado. Historicamente havia 2 posições no Supremo, inclusive a defendida pelo ministro Gilmar Mendes, de que essa questão da coisa julgada, ela não deveria ser preservada diante da mudança da jurisprudência do Supremo, porque entendia que isso não se aplicaria para os casos que envolvesse matéria constitucional. Obviamente, tudo que o Supremo julga é matéria constitucional. Esse entendimento foi revisto pelo próprio ministro Gilmar Mendes, que, refletindo sobre as questões, estivemos lá com os diretores da ANAJUSTA e com outros representantes da categoria dos servidores, mostrando os efeitos terríveis que isso acarretaria na vida dos servidores. E, em bom momento, o ministro fez uma reflexão adequada e com o seu senso de justiça e de visão do conjunto da sociedade e dos efeitos que uma decisão judicial pode acarretar na vida das pessoas, fez essa revisão. Na realidade, houve um julgamento no plenário virtual e, pelo que se viu dos votos, houve uma maioria de 7-2 a favor do provimento dos embargos à execução, os embargos de declaração, na parte em que garantia e assegurava a soberania da coisa julgada. Eles terão esses valores. Nós só teremos que reiniciar, aguarda-se apenas a publicação do acórdão do recurso extraordinário, quer dizer, dos embargos de declaração que foram providos, e para que a gente reinicie a execução, mas já com a reexpedição. Nesse caso, faz-se apenas a nova expedição dos precatórios, das requisições de pequeno valor, enfim, das requisições de pagamento, para que já talvez, quer dizer, com certeza, que com todo o esforço que a gente se empenha, a gente consegue pelo menos até julho do outro ano, de 2020, para que todos recebam, no caso de precatório, até 2021. Vão ser reiniciados todos aqueles, sejam os bloqueados vai se pedir, obviamente, o levantamento desses valores, porque com a mudança de entendimento, quer dizer, com a solução dada pelo Supremo de garantir aquelas execuções com base em sentença transitada em julgado, obviamente, todos os associados da ANAJUSTA terão o direito de levantar os valores que ainda estão depositados ou de ter nova expedição para pagamento desses valores que foram convertidos em renda da União. Nós já havíamos conseguido vitórias em muitas apelações e embargos à execução, porque defendia-se exatamente essa questão da validade da coisa julgada, mas em alguns outros não houve a vitória esperada. Mas mesmo nessas apelações, foram interpostos embargos de declaração, foram interpostos recursos especiais e extraordinários, que agora, com o julgamento do Supremo e com a aplicação do novo entendimento, essas apelações serão improvidas
para manter a execução e para que elas prossigam, seja pelo valor incontroverso, aqueles valores que havia uma discussão entre o que a União reconhecia como devido e o que a Anajustra cobrava para os seus associados, seja por outros fundamentos da apelação, porque todas as demais alegações têm sido rejeitadas pelo TRF da Primeira Região. A única questão que ficou pendente, em alguns casos, a depender da composição lá da turma, de uma turma ou de outra, foi a questão relativa à aplicação do RE 63815 e, obviamente, o reconhecimento do próprio direito à incorporação. Em razão disso, a gente aguarda somente a publicação desse novo acordo dos embargos de declaração para que se peça o provimento dos nossos embargos de declaração nesses recursos de apelação, dos recursos especiais, para que efetivamente seja garantida e seja tranquilizada todos os associados da nossa Anajustra. Sim, a Anajustra fez recursos administrativos e ajuizou ações judiciais para que fossem mantidas todas as incorporações que estavam ameaçadas de ser retiradas por atos do Tribunal de Contas da União ou dos próprios tribunais. Então, com isso, obviamente, as ações judiciais que ajuizamos, nós teremos vitória para garantir essa incorporação e a própria administração haverá de rever o posicionamento, porque, como se disse, o precedente vinculante do Supremo, proferido em regime de repercussão geral, atinge e vincula e faz com que seja obedecida não só todo o Poder Judiciário, como também a administração pública. Então, na prática, o que se fez antes com a aplicação desse precedente do Supremo vai se fazer agora para garantir a incorporação e manutenção desses quintos. O prazo é exíguo, mas até o próximo semestre nós teremos que ajuizar e logo a Anajustra colocará a chamada no site e com os valores decorrentes de uma diferença de correção monetária entre a TR, que é o Índice de Correção da Poupança, e o IPCAE. Ou seja, nesse período também o Supremo Tribunal Federal julgou ações declaratórias de inconstitucionalidade e estabeleceu que os precatórios inscritos para pagamento pela União devem ser corrigidos pelo IPCAE e não pela TR, porque o IPCAE que seria o índice que refletiria efetivamente a correção monetária, o valor que garantiria e preservaria o poder aquisitivo da moeda. Em razão disso, como os quintos foram mantidos, haverá também uma diferença para aquelas pessoas que receberam entre 2011 e 2014, receberão também essas diferenças de correção monetária. Serão ajuizadas novas execuções, reclamando não só essa diferença de IPCAE com TR, como também a cobrança dos juros de mora entre a conta apresentada na execução e a expedição do precatório. Porque o que acontecia? A execução é ajuizada e aquilo leva às vezes 1, 2, 3, normalmente 4 anos. Quando se vai expedir a requisição de pagamento, o precatório, a RPV, isso leva um tempo sem que essa conta seja atualizada. E o Supremo tinha também o entendimento de que o valor a ser expedido é aquele da conta originariamente apresentada. Esse entendimento também sofreu uma mudança e garantiu-se que houvesse uma correção monetária até a data da incorporação. Então, quem ajuizou uma ação, por exemplo, uma execução em 2008 e só recebeu o precatório em 2010, 2011, 2012, e mesmo aqueles, por exemplo, que vão receber a diferença da chamada parcela controversa, ou seja, aquela discussão entre o valor que existia entre o que era defendido pela Anajustra e o defendido pela União, esses já sofrerão também essa correção monetária até a data, incidirão juros até a data da expedição. Além dessa questão, também será cobrada, os associados da Anajustra têm direito
a restituição, a repetição da contribuição previdenciária incidente sobre os juros de mora, porque quando se expede um precatório, lá é compreendida a parcela principal, o crédito principal e os juros de mora, ou seja, decorrente da demora no pagamento entre o trânsito, entre a citação, no caso, da ação do conhecimento, e a expedição, no caso agora, do precatório. Então, essas 3 parcelas, que são devidas exatamente em razão da manutenção dos quintos pelos servidores, que serão ajuizadas. A ANAJustra colocará na página, logo na página da internet, não só a chamada, dando as informações, como também a possibilidade de cada um associado consultar o seu valor, autorizar a ANAJustra a poder ajuizar a ação, porque também antigamente toda a jurisprudência entendia, inclusive quando essa ação dos quintos em 2004 foi ajuizada, entendia-se que a legitimidade, a capacidade, a possibilidade de representação da ANAJustra era de todos os seus filiados sem nenhuma restrição. Como houve um entendimento restringindo essa legitimidade pelo próprio Supremo Tribunal Federal, agora há necessidade dessa nova autorização para que as execuções sejam ajuizadas e as pessoas recebam integralmente todas as diferenças decorrentes dos quintos conquistados pela ANAJustra e pelo Escritório Ibanez de Advocacia para todos os seus associados e filiados. Então, muito obrigado a todos e aqui mais uma vez parabenizar toda a diretoria da ANAJustra, que sempre teve muita perseverança, muita fé, muita confiança e trabalhando em sintonia, em muito boa sintonia com o Escritório Ibanez de Advocacia, conseguiu garantir essa vitória que é um feito histórico no Poder Judiciário e nas ações em defesa de todos os servidores públicos. Ontem, em homenagem ao servidor público, nós podemos dizer que a ANAJustra conseguiu dar esse grande demonstração de empenho, de compromisso com a categoria e de uma história de defesa efetiva e de representação mais do que legítima de todos os seus associados. Parabéns a todos os diretores, vamos em frente, estaremos sempre lado a lado e à disposição de cada um dos associados e aqueles que ainda não se filiaram, por favor, reflitam bem sobre a atuação dessa grande entidade que hoje é um nome nacional e que representa com dignidade e com muita eficiência todos os seus associados. Parabéns a todos.